E o Mussum tinha umas loucuras. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Dedé, eu comprei um barco. Isso já quando vocês já estão fazendo sucesso. A gente já estava ganhando dinheiro e tal. Falei, comprei um barco aí. Falei, que legal, comprei um barco para você. Falei, para mim? Porra, eu vou fazer o que com o barco? Ele falou, não, é que eu precisava de um barco. Que ele tinha uma casa em Angra. Sei. E ele foi lá, viu, era um barco lindo, né? 40 pés, tinha um apartamento dentro. Nossa. Um barquinho todo ajeitadinho e tal. E eu falei, comprei. Mas para mim, para quê? Não, porque eu fui sacanear o cara. Ele falou, se você levar 2, eu faço o preço de 1. Eu falei, fechado. Vou comprar um pro meu compadre, que ele me chamava de compadre. E comprou mesmo? Comprou e eu não sabia o que fazer com aquela merda. Falei, o que eu vou fazer com um barco? 2 barcos. Mas como eu gostava de sair com ele, que ele tinha um outro barco, eu saía com ele, eu gosto de pescar e tal, eu acabei ficando com então com realmente barco. você Ele gostou. falou, mas eu comprei assim, eu dei entrada, tu pagou o resto. Porra, que presentão, né? Na época, sei lá, era 4 mil por mês, eu tinha que pagar e tal. Nossa. E eu comprei, mas era um barco, era lindo. Eu botei até o nome de ator do meu pai, de Salinas. Sei. Que o meu pai, ele como ator chamava Oscar Salinas. E eu botei o barco como Salinas para pescar. Mas também foi outra, como é que chama? Elefante branco, né? Rapaz, depois para vender. Tive que entrar de sócio num clube. Não tinha lugar nos clubes. Aí eu arrumei num clube lá em Niterói, na minha terra. Sim. Então eu entrei de sócio nesse clube, porque um cara estava saindo, vendeu para mim e me passou outra bomba também. Bomba não, que o cara era legal pra caramba. Me passou o marinheiro dele para mim. Nossa. Então eu tinha que pagar garagem, pagar o clube e pagar o marinheiro. Pô, é por isso que eu não tenho barco. Só por causa disso que eu não tenho barco. Não, mas era um problema. Mas aí as primeiras vezes que eu saía no barco, eu adorava sair naquele barco, né? É mesmo? Quantos anos vocês tinham? Virou outra coisa, virou meio motel. É isso que eu ia pensar, você ia levar. Eu tenho Pô, fala pra uma mulher, tem um barco, você vê, né? E era bonito, tudo branco. Caramba. Era lindo. E aí nós fomos fazer um filme que chamava. Era um final de um filme que por sinal, eu acho um dos filmes mais bem feitos nossos. O filme é quase perfeito. Que é o Cangaceiro Trapalhão. Bom. Passou porque o SBT está passando o filme nosso. Tá. E ele passou outro dia esse filme. Foi quando morreu o Tarcísio Meira. Ele botou, porque o Tarcísio Meira está no filme. Ah, é? Regina Duarte, Tarcísio Meira e tal. Nós estamos filmando o final do filme. Nós começamos no Ceará e arrumamos um lugar em Jacarepaguá para fazer o final do filme. Eu morava em São Paulo, porque eu fui ficando, eu adoro São Paulo, fiquei morando em São Paulo, eu ia e voltava. E foi até um caso interessante que o Didi comprou uma casa ali perto da Globo. Sim. E ele acabou mandando fazer um apartamento na casa dele, em cima da casa, que era uma área. Ele fez um apartamento, tipo um hotel, apartamento para mim. Quando eu ia filmar, eu ficava na casa dele. Né? E aí eu e o Mussum tínhamos resolvido mudar para o Rio. Vamos mudar para o Rio? Não dá, a família fica lá, vamos lá. E eu falei, chegou um intervalo lá da filmagem, eu tinha umas 3 horas, falei, Mussum, vou dar uma olhada aí, que eu vi um folheto de casa aqui, pô, uma casa legal pra caramba, e o Mussum ficou lá. E eu fui, aí cheguei lá, rapaz, fiquei apaixonado pela casa. O cara falou, como é que é? Tem que dar um sinal, eu dei o cheque do sinal, ele assinou, me entregou os documentos e tal. Eu falei, não tem outra, não. Ele falou, tem. Mas ela é maior, é um pouquinho mais cara e tal. Eu falei, pode me levar lá para ver? E ele me levou. E era uma casa que tinha uma entrada grande, que tinha piscina e tal. Eu falei, essa casa é a cara do Mussum. Eu falei, eu quero essa também. Vou dar o cheque para vocês aqui. Vai retribuir o favor do barco? Aí o Mussum falou, onde você foi, compadre? Como é que foi o negócio da casa? Eu falei, foi lindo o negócio da casa, tá aqui, ó. Comprei uma para você. O quê? Porra, como comprou uma para mim? Falei, agora tu vai morar do meu lado, safado. Quando é que você recebeu uma casa de um amigo, Mondinho? Não, mano, eu só dei o dinheiro do sinal. Ah, e ele depois tinha que se virar. E ele foi morar lá mesmo? Foi, e morou até o fim da vida dele. Você estava me falando aqui antes que o mais amigo seu era o Mussum. Não, agora que vem a coisa incrível, que
A gente morava ali, um quarteirão do outro. Tá. Chega um dia que eu tô de folga, a gente ia pegar um final. Era difícil pegar folga. Pegamos um final de semana de folga. O moço chegou lá com a família de carro, entrou e falou: compadre, tu a chave da minha casa? Eu falei com a minha mulher: nós vamos passar o final de semana aqui na tua casa, tu vai lá pra minha. Ué? Coisa de louco. Mas por quê? Maluco. Só pra trocar de Pra casa. trocar, e troquei de casa. Agora, passei uma vergonha, né? Por quê? Porque a casa dele tava tudo ajeitadinha, arrumadinha. E a minha tava tudo Uma bagunçado. zona. A minha casa tinha criança pra caramba, tudo bagunçado. Então, mas ele fazia essas loucuras. Caramba. O moço tinha umas coisas assim. Mas Ele nunca me chamou de Dedé e nem de amigo. por quê? Sempre me chamou de compadre. Ah, sempre compadre. Porque eu que levei ele para os Trapalhões e tal. E ele sempre me chamou de compadre. Nunca amigo, ô compadre, ô compadre, ô compadre. Mas como foi a história? A montagem dos Trapalhões? Quem que você conheceu primeiro? Como que foi? Não, tudo começou com uma dupla, Dedé e Didi. Ah, é? Os Trapalhões é uma coisa. Nós temos 7, eu acho que 7 ou 8 filmes que era recorde de bilheteria, era só Dedé e Didi. Ah, é? Antes dos Trapalhões? Era uma dupla, Dedé e Didi. Os Trapalhões foi uma coisa que veio bem depois. Que nós começamos a fazer os Insociáveis na Record, aqui em São Paulo. O que que era o Insociável? Sociáveis eram os Trapalhões de hoje. Ah, é? Só que era só com Dedé e Didi. E mais E o Sargento Pincel, que é o Roberto Guilherme, Sei, que fazia o bandidão. sei. Ele sempre era o marido traído que vinha bater na gente e tal. Só que aconteceu uma coisa, aí nós começamos a ganhar do Fantástico. Caramba. Aí a direção chamou e falou: vocês não podem esticar um pouquinho o programa? O Renato falou: tá. E o Renato é uma loucura, né? Porque ele escrevia um programa por semana. É mesmo? Acho que o cara não dormia. Mas como Eu vocês ajudava chegaram ele lá? em algumas coisas. Como vocês conheceram e foram pra lá, pra Record? Como que foi essa Para história? Record? É. Não, nós fomos primeiro para a TV Excelsior. Nós fomos contratados. pra Excelsior isso. é a antiga TV. não era. Que seria hoje. Era a grande televisão no Brasil. Ah, é? Era mais do que a Globo. Mas ela virou o que depois? Depois ela fechou mesmo. Ah, fechou mesmo. Tá. Fechou. Era a maior televisão. Você pode ver, todos os grandes astros estavam lá na TV Excelsior. Caramba. Foi ali que eu consegui comprar meu carro a dinheiro. Sei. Os caras compravam apartamento e ganhavam muito bem. Né? Aí é uma outra história longa, como é que nós chegamos lá. E aí, lá que surgiu os Trapalhões com uma ideia do Wilton Franco e Manuel Rodrigues. E aí os Trapalhões era Renato Aragão, era o Vanderlei Cardoso, Ted Moy Marino. Não, eu tô me perdendo. O Excelsior foi depois do Dedé. Não, Excelsior foi a primeira. Ah, mas já eram os Trapalhões, então? Não, eles criaram lá os Trapalhões. Ah, tá. É o Wilton Franco, tem Sei. na internet aí. Foi o Wilton Franco e Manuel Rodrigues. Tá. Criaram os Trapalhões. Então eles botaram comediantes, botaram o Ted Boy Marino, que era o rei do ringue. Que ele A fazia... mulherada ficava loira. O loirinho, né? O loirinho loiro. de... fortinho. A mulherada ficava doida. Vanderlei Cardoso, que era o cara das meninas. E botaram o Ivon Cury para equilibrar, Sei. para falar mais, que o Ivon era o... E eu também estava. Eu também estava lá. E o Didi não, nessa? Não, o Didi estava. Então era todo mundo? Era Didi, Dedé, Ivon Cury, Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marino. Caramba. Depois o Ted... depois saiu o Ivon Cury e entrou a Vanusa. Tá. Ela entrou como irmã nossa lá e tal. E eram o que? Eram uns esquetes Era de humor? Era uma história completa. Ah, é? Uma vez por Estava semana? escrevendo o Emanuel Rodrigues. Uma vez por semana. Era ao Rapaz, vivo ou era gravado? Era ao vivo, era feito TV ao vivo? Celso, fazia... Rapaz, era uma... Como que é fazer ao vivo? A porta do teatro ficava... Era abarrotada? direto. Meu Deus do céu. Era uma coisa assim... Caramba. Tremenda, né? Como que... Aí quando acabou, ficou todo mundo desempregado. Mas acabou por quê? Acabou porque o governo fechou. Ué? Tinha um negócio os caras eram negociantes de café, tinha outros negócios, descobriram um negócio deles. Aí eles E quebraram? acabaram. E foi a televisão que melhor pagou a gente na época. Caramba. Aí fechou, ficamos desempregados e tal. Acabamos indo para a praça. Eu e o Renato fizemos a praça. A Praça da A praça Alegria? é nossa. Que na época era a Praça da Praça da Alegria. Alegria com o Manuel de Nóbrega. E em que canal que era? Era Record. Ah, era na Record. Era Record. Trabalhava o Carlos Alberto, trabalhava O pai também. do Carlos Alberto. Dali, a direção chamou a gente para criar um programa. Aí
fizemos esse programa que chamava Os Insociáveis. E, Quem que deu o nome, Os Insociáveis? rapaz, o nome, filha da mãe, é minha merda, né? Os Insociáveis. Sabe por que nós aceitamos? Por quê? Porque era o diretor-geral da emissora. Ah. Falou, eu tenho um nome que você vai adorar. Os Insociáveis. Nós falamos, oh, beleza. Bom, maravilhoso. Saímos de lá falando, que merda, cara. Merda, mas era o diretor. Vai falar o quê? Era o cara do programa. E aí foi vocês- assim E que aí nós vocês estavam batendo a Globo. começamos a bater a Globo. Eles pediram pra gente aumentar 15 minutos. O Renato falou, vou ficar doido, cara. Já estou Ele escrevendo escrevia? 15 minutos. E ele falou, e se a gente botar mais um ainda, né? Para ficar meio... Eu falei, eu tenho uma ideia. Todo filme americano, todo seriado que vem aí, vem com um afrodescendente. Eu falei, vamos colocar um. Quem? Eu falei, eu tenho, cara. Você que era conhecia? meu amigo. Mas você conhecia da onde? O Mussum? Ah, e é outra história. Como Eu que era? fazia um show numa boate aqui, Tá. em que quem cantava na orquestra era o Jair Rodrigues. Oh, sei. Mas o Jair era um malucão e tal. O filho dele já veio aqui falar comigo. Já veio, né? O Jairzinho. E eu convidei o Jair Rodrigues para entrar no palco comigo. Eu falava, pô, entra no final do show, tal, você é muito malucão e tal. Você é muito engraçado. Ele falava, não, eu não tenho coragem de entrar no palco. Põe lá no... Ele não tinha coragem, ele ficava na orquestra, mas não tinha coragem de subir no palco lá. Caramba. No final, eu acabei convencendo ele de entrar. Ele falou, mas fazer palhaçada não, só vou cantar. Aí ele pôs uma música de carnaval. Com uma semana, ele dominava o palco todo, filha da mãe. Aí ele falou, vou te apresentar um cara engraçado. O dia que você puder, me avisa. Aí chegou lá uma segunda-feira, que ninguém fazia nada. Eu falei, Jair, eu queria conhecer o cara que você falou. Ele falou, pô, vai almoçar comigo lá, com os originais do samba. Ah, é O Jair verdade, trabalhava, o Jair Rodrigues, era o Jair Rodrigues, originais do samba, viajaram pelo O mundo. Mussum era do Originais do De origem- Samba, é eles verdade. viajaram pelo mundo, sabe com quem? Com quem? Com a Elis Regina, O cara. quê? Era Eles faziam o quê? Eles acompanhavam Elis? acompanhava. Caramba. Era Jair Rodrigues, Elis Regina, eles fizeram até um programa na Só Record. aproximar um pouquinho aqui. Fizeram um programa na Record, que eram os dois. Ah, é? E o que fazia fundo, abria o show e tal, os originais do samba. Aí ele me apresentou o Mussum. Mussum nunca mais me largou, cara. E eu achava o Mussum Mas muito porque engra- o jeito dele, vocês já se viraram amigos já de cara. Era muito engraçado. Ele cara. era engraçado E ele naturalmente. pegou... Lá em casa, a gente tinha mania de fazer rabada, Sei, feijoada, fazia um mocotó, era umas comidas meio pesadas. sei. E ele adorava isso. Falava, Mussum, vai em casa amanhã comer o que? Um mocotó, tô lá, meu compadre, tô lá. Ele ia, ele era o primeiro que chegava e o último que saía. Chegava a dormir no sofá e tal. E eu fiquei muito amigo. Aí foi quando eu tive a ideia de chamar o Mussum. Aí eu vim chamar, o Renato falou, você fala com Mas ele. ele era então. engraçado também, assim? É porque ele entrava no início, Sei. ele entrava nos originais de samba e ele que dava boa noite. Ah. E ele falou, pessoal, tranquilo, sossegado. Ah, ele falava já desse Já jeito? falava isso. Ah, Quem ensinou ele a falar isso foi o Chico Anísio. É mesmo? Ele foi fazer um programa com o Chico Anísio na escolinha Sei. e ele falou, ele foi indicado pelo Grande Otelo. O Grande Otelo falou, ó, tem um neguinho lá que eu chamo ele de Mussum. O Grande Otelo que botou o nome dele, Mussum. Porque Mussum é um peixe preto escorregadio. O nome dele, qual que é o do Mussum? Antônio Carlos Bernardi Gomes. Caramba, e Mussum é... É um peixe preto. Ele falou, você é Mussum, rapaz, ninguém pega em você. Aquele escorregadio. escorregadio e tal. E aí eu fui falar com ele. Não, mas só do Chico Anísio. O Chico Anísio, então, que deu esse toque pra ele falar. Foi. E o Chico me contou isso. Cacildes, Quando eu coisas. eu fiz a escolinha com o Chico, Sei. uma época. Aí eu fui lá e o Chico, eu falei, Chico, o Mussum me falou que você que ensinou ele. Ele falou, foi, Dedé, mas foi uma coisa assim. Me veio na hora, na cabeça. Eu falei, Mussum, fala aí tranquilo com um S. Fala, tô tranquilo, mas põe um S. Aí o Mussum falou, tranquiles. Ele falou, isso. Fala sossegado. O Mussum falou, sossegados. Ele falou, é isso. Você não vai fazer outra coisa. Quando eu te chamar, você fala, sossegados, professores, tranquilos. Ah. E ele falava deitado, sem cair, escorregando, fazendo pose e Sei. tal. Ele brincava com essas coisas. Então foi quando eu fui ver o show dele, vi ele fazendo Fazia isso, a e galera, achei ele e a galera engraçado. ria. É, a galera ria Caía. demais.
cara. Ele contava umas coisas lá que era no duro. Cara, Coisas... era meio stand-up que ele fazia, Era então? meio stand-up.